Uso de funções de variáveis string. Gente, no tutorial passado nós aprendemos a usar, mesmo que informalmente, algumas funções que usam variáveis e constantes de string, concordam? E daí no tutorial passado eu sabia que ele ia ficar muito grande, então eu optei em quebrá-lo em duas partes. E agora, nessa aula, ou nesse tutorial, tanto faz como você quer chamar, eu vou te mostrar as categorias das funções embutidas no programa que usam variáveis string. Então essa aula vai ser... Parte B. E o tutorial passado foi bem pesado, mas também, né, a gente já começou com o som repugnante do expurgo, e aí tem um padrão nas minhas aulas. Uma aula não pode ficar diferente da outra, então a gente tem que iniciar do mesmo jeito. Isso aqui é pra gente já começar a acelerar, descendo a ladeira e literalmente pé na tábua. Olha só, gente, eu sou bastante avesso a usar termos em outro idioma quando a gente tem termos no nosso idioma que expressam muito bem aquela situação. Só que nesse caso é muito melhor a gente chamar essas funções de string functions do que falar todas as vezes funções de variáveis e constantes do tipo string. E em termos de utilidade, essas funções podem ser agrupadas basicamente em 4 categorias. A gente tem as funções de string que são utilizadas para manipular e lidar com nomes e diretórios de arquivos. Também a gente tem as funções de string que fazem operações com variáveis string. O programa oferece para a gente funções de string que servem para lidar com tabelas, sejam elas paramétricas ou lookup. E por favor, não se preocupem que aqui tem um ponto importante. Nós não falamos até esse ponto dos tutoriais sobre esse tipo de tabelas. E o motivo da minha recomendação de vocês não se preocuparem é que nós teremos tutoriais específicos para tratar tanto das tabelas do tipo lookup quanto das tabelas do tipo paramétricas. E finalmente a gente tem as funções de string que servem para lidar com tempo e unidades. Então eu vou abordar cada uma dessas 4 categorias fazendo da seguinte forma. Primeiro, eu vou te apresentar as funções que aquela determinada categoria tem em uma tabela. Vai ficar tudo compiladinho em uma tabela. Então, para vocês terem uma noção, a primeira categoria tem 6 funções. Durante esse tutorial de agora, eu vou te ensinar a usar 4 delas. E daí, se você conseguir aprender a usar essas 4, as 2 restantes você consegue aprender sozinho. Uma vez que a gente tiver terminado essa primeira categoria, a gente vai para a segunda categoria, que tem 8 funções. Nessa segunda categoria, eu vou pegar aleatoriamente 2 funções e te ensinar brevemente a usá-las. Aí a gente vai prosseguir para a terceira categoria. E o Easy nos fornece 5 funções para lidar com tabelas. E como o tutorial de agora não é para falar de tabela lookup e tabela paramétrica, eu excepcionalmente não vou te mostrar qualquer função dessa categoria, porque nós teremos tutoriais específicos mais para frente. E por fim, eu vou terminar a 4ª categoria de funções que lidam com tempos e unidades. E o programa nos oferece 4 funções que fazem isso. E aí nesse tutorial eu vou pegar 2 funções, explorar essas 2 funções com vocês e nós encerraremos o nosso tutorial de string functions. Tá legal? Então vamos começar com as funções de string que lidam com diretórios e nomes de arquivos. Conforme eu comentei, na hora que eu for abordar cada uma dessas categorias de string functions, eu vou te apresentar logo de cara uma tabela. E essa tabela traz as funções que lidam com diretórios e nomes de arquivos. E olha que coisa interessante, gente, quando eu estava preparando essa aula, eu percebi que no meu programa a gente tem pelo menos 2 funções listadas como disponíveis que não constam no manual do IIS. E essas funções que não constam no manual são essa primeira e essa última aqui. Interessante, né? Eles devem ter se esquecido de atualizar o manual em PDF. Mas fica tranquilo que eu vou te ensinar a usar essas 2 funções. Agora, eu quero te dar um alerta que vai valer para todo esse tutorial de string functions. Se vocês prestarem atenção nas tabelas, nessa primeira coluna de função, nenhuma dessas funções está com o seu eventual argumento apresentado. O que eu quero te dizer? Tem algumas funções que estão aqui que tem na sua estrutura um parênteses que eu tenho que colocar informações dentro. E aí, nem nessa categoria, nem nenhuma outra categoria, eu vou mostrar nessa primeira coluna os eventuais argumentos das funções. Por um motivo muito simples, tem alguns argumentos que são muito grandes. Então, por exemplo, se essa função daqui tivesse um argumento, eu teria que colocar um parênteses aqui para preencher todo o argumento.
Então vamos ser mais específico. Por exemplo, nessa categoria, a primeira função, a segunda função e a última função têm argumentos. Mas daí para você saber qual é o argumento, basta que você entre no programa e o programa vai te dar um exemplo de como utilizá-las. Então fica muito simples de você entender que algumas funções claramente têm argumento e outras claramente não têm argumento. Então essas funções aqui tratam de diretórios e nomes de arquivos. Se eu aplicar essa primeira função, eu executo uma mudança no diretório do arquivo. Já a segunda função é utilizada para mudar a extensão do arquivo. A terceira função nos retorna com o nome do diretório que o arquivo está. Por sua vez, essa quarta função vai mostrar qual o caminho completo do diretório onde o arquivo de trabalho está sendo armazenado. Essa penúltima função te apresenta o nome do diretório onde o programa IIS está instalado. E por fim, essa sexta função te mostra o nome do arquivo que está sendo utilizado. Nada melhor do que a gente ir para o programa e treinar essas funções para que vocês possam aprender direitinho e também entenderem a estrutura de cada uma delas. Então, já aqui no ambiente do programa, eu vou te mostrar alguma dessas funções, começando por uma que vai retornar o endereço desse arquivo que a gente está trabalhando. Então eu vou clicar aqui em File, Save As, vou salvar um arquivo no desktop do meu computador de nome teste tutorial 6 parte B. Tá legal? Então vou salvar lá no desktop, só para que a gente tenha certeza que ele está lá. Vocês vão perceber que o arquivo foi salvo aqui. Tá legal? Então vamos voltar para o programa, porque eu quero te mostrar que tem uma função que apresenta o nome e o endereço completo de onde esse arquivo que a gente está utilizando fica armazenado. Então basta que eu venha aqui na lista de funções, clique em opções, Function Info. Como eu acabei de abrir o programa, inicialmente as funções matemáticas e do tipo string estarão selecionadas. Aí eu posso vir nesse lado direito aqui de Function Classification e selecionar as string functions. E o nome dessa função que eu vou escolher é esse aqui, ó, IIS FileName $. Vocês vão perceber que a estrutura dessa função é a seguinte: eu tenho uma variável f, que é do tipo string, porque tem um $, na frente. Essa variável vai ser igual ao resultado desta função. E conforme eu havia dito para vocês, essa função não tem argumento. Como é que eu sei disso? Porque não tem nenhum parênteses aqui na frente dela. Então o que vai acontecer é que eu não vou precisar declarar absolutamente nada. A função já executa o trabalho dela por conta própria. Ao clicar aqui em Paste, a função migra para Equations Window. Como é de costume, você não precisa fazer isso, mas como é do meu costume, eu sempre verifico a formatação das equações. Não tem nenhum erro de compilação detectado. Muito bom. Quando eu pedir para o sistema resolver essa equação, o retorno que eu tenho é de que essa variável de string f assume o valor, ou o resultado, melhor dizendo, equivalente à função que eu estabeleci. E essa função tem como objetivo me dizer onde está esse arquivo que nós estamos trabalhando. Então eu vou fechar. Vou voltar aqui na lista de funções, daí eu vou acrescentar uma outra função aqui que nos retorna apenas o nome desse arquivo. Essa função se chama Short File Name. E como começa com S, eu vou clicar na letra S e, por coincidência, essa função é a primeira das que começam com a letra S. Percebam que a estrutura dessa função é uma variável de string igual ao resultado da função shortFileName, cujo argumento, ou seja, aquilo que está entre parênteses, é uma outra constante string que precisa ser declarada. Então, nesse exercício que a gente está fazendo, eu vou ter que trocar o nome dessa função string e vou colocar aqui, por exemplo, G. E eu quero saber o nome do arquivo que está dentro da variável de string F. Então, basta que eu venha aqui e declare a variável f$. Clico em Paste, a função migrou para cá, para a nossa Equation Windows. Eu vou fazer a verificação e, posteriormente, vou fazer a resolução desse sistema de equações. E, conforme eu havia previsto, essa variável g equivale somente ao nome curto do arquivo. E por nome curto, você tem que entender que é somente o nome, não consta o endereço completo de onde esse arquivo está. Agora tem uma outra função que mostra somente o nome do diretório do arquivo que a gente está trabalhando. Essa função se chama IISFileDir. Então a gente vai procurá-la novamente na lista de função, só que agora eu vou apertar o Ctrl, Alt e o F, que é a tecla de atalho para chegar na Function Information, e vou selecionar essa função aqui, ó, IISFileDir. Essa função também não tem argumento, então basta que eu crie uma nova variável de string para ela. Vou chamar de H, por exemplo, clicar em Paste.
Vou pedir para o sistema resolver ao clicar no F2, que é o atalho da resolução. E aí a gente tem como solução que essa variável de string h que eu acabei de criar mostrou somente o diretório que armazena esse arquivo de trabalho que nós estamos utilizando. E daí quero te mostrar uma outra função bem interessante, obviamente também sendo uma função de string, que é uma função que vai me dizer em qual diretório o aplicativo IIS está instalado. Basta que a gente acesse a lista de função através aqui desse ícone, e o nome da função é IIS Program Dir. Nesse caso, a formatação também não precisa de argumento e a variável sugerida é D. Como eu não tenho nenhuma variável de string cadastrada como D, eu posso usar isso aqui mesmo, clico em Paste, e peço para o programa resolver esse sistema de equações. E a variável D me mostra que o IIS que está instalado na minha máquina está armazenado nesse diretório aqui. Bacana, né? Então vocês conseguiram entender como inserir as funções embutidas e também conseguiram detectar como é que é a estrutura das funções, porque umas funções de string têm argumento e outras não. Então vamos voltar para o PowerPoint. A gente já matou essa primeira categoria. Então vamos para a próxima, que é a categoria de funções de string que lidam com operações de variáveis de string. Dessa primeira categoria, das 6 funções que a gente tinha, nós trabalhamos com 4. Agora, dessas 8 que existem aqui, eu pretendo mostrar para vocês exemplificações de 2 delas. Vamos lá? Vamos explorar então essa segunda categoria? Conforme eu havia prometido, todas as vezes que a gente mudar para uma nova categoria de String Functions, eu vou apresentar uma tabela desse estilo. Existem 8 funções que fazem operações com variáveis do tipo string. E aí, para não ficar muito chata a aula, eu vou pedir para você parar a tela e dar uma lida em cada uma dessas funções, por favor. E eu vou te mostrar, respectivamente, a primeira e a segunda funções dessa tabela. Presta atenção, por favor, que essa primeira função, ela nos devolve uma constante string, que é um caractere ASCII. Então, antes de eu te apresentar essa função sendo utilizada no programa, eu vou fazer um pequeno desvio aqui para te explicar o que significa essa sigla. Essa função aqui que eu estou te mostrando, ela é baseada na American Standard Code for Information Interchange. O código ASCII nada mais é do que um código ou na base decimal ou na base hexadecimal que corresponde a um símbolo. E essa tabela que está disponível nesse site faz uma compilação abrangente de todos os 256 possibilidades de caracteres que constam nesse código. Então vocês vão perceber que nessa função existe um argumento representado pela letra X. E dentro da letra X, você pode colocar qualquer valor numérico que valha entre 0 até 255. Então, saca só, se eu substituir o valor 69 aqui dentro dessa variável X, o programa vai me retornar o caractere E, e assim por diante. Não sei se você percebeu, foi uma piadinha bem sutil, bem idiota como sempre, e por isso eu peço escusas. Então basta que você se referencie a essa tabela que tem todos os caracteres que possam ser introduzidos. E eu tenho certeza absoluta que você vai me perguntar, mas qual que é o motivo de eu criar uma função para me retornar a letra E, sendo que eu posso digitar a letra E via teclado? Sou obrigado a dizer que você tem razão. Quer dizer, parcial razão. Quer dizer, parcial não, inicial. Porque olha só, essa sua justificativa não vai se sustentar. Imagina a seguinte situação, que você esteja em outro país e você precisa digitar o cedilha, que no caso da tabela ASCII, o cedilha equivale ao número 128 dessa lista. Inclusive, esse site que eu já mostrei para vocês aqui é um jeito bem legal da gente procurar esses caracteres. Mas sigamos em frente, vamos abrir o programa para a gente treinar o uso dessa função aqui. Então o que eu vou fazer é começar uma nova sessão para que fique mais simples de vocês entenderem o que está acontecendo. Eu vou na lista de funções de novo e vou selecionar essa função de string, que é a função CHR$. Se vocês analisarem bem, a sugestão de formatação dessa função equivale a uma constante genérica C de string, né, porque tem um dólar na frente, que é igual à função CHR, cujo argumento já vem pré-selecionado sendo igual ao 39. Então eu vou colar essa função na Equations Window. Como eu acabei de executar um comando anterior, acaba acontecendo de ficar tudo em formatação azul, mas na hora que eu fizer a verificação de formatação, o programa já vai identificar claramente o que é um comentário pelo fato de estar entre chaves. E aí eu vou voltar rapidamente no PowerPoint só para a gente consultar naquela tabela do que se refere o código 39. Veja que o código 39 se refere a aspas simples. Tá legal? Então a gente espera que o resultado na hora que eu resolver aquela equação é que aquela variável de string assuma aspas simples.
Então o que vai acontecer aqui é na hora que eu apertar o ícone da calculadora, o programa vai resolver essa equação e me dizer que a minha variável de string C é igual a aspas simples. Eu sei que você pode estar achando um pouquinho estranho, mas eu já vou te explicar o seguinte. Se você está acostumado com o programa, na janela de solução, todas as vezes que a gente pede para selecionar uma variável, o programa retorna para a gente a resposta dessa variável, seja variável numérica, seja variável de string. A resposta vem entre duas aspas simples. Então o que você está vendo aqui, na verdade, são duas aspas simples para englobar a resposta e no meio você tem uma aspa simples, que equivale ao código 39 daquela tabela. E aí o programa já deixou aqui pra gente esse comentário dizendo que é um single quote, que é o nome em inglês para aspas simples. Agora, vamos trocar aqui para 69, igual a gente já havia previsto, e na hora que eu resolver isso aqui, a gente espera que a resposta seja o caractere E. Percebe o que eu estou te falando? As respostas na janela de solução sempre vêm entre aspas simples. Então por isso que você teve aquela confusão de achar que tinha um conglomerado embaralhado de caracteres disformes aqui dentro. Outro ponto interessante, como eu não removi o comentário, esse comentário single quote continua aparecendo aqui. Então o correto seria que eu removesse o comentário para que ficasse tudo bonitinho aqui pra gente. Tá legal? Então eu vou fazer esse processo de novo, eu quero te mostrar o seguinte. Veja que quando você selecionar uma função através da lista de funções, o formato sugerido vai ser, por exemplo, nesse caso, uma função de string C, que na verdade você pode nomear do nome que você quiser. Obviamente, desde que esse nome comece com uma letra. E eu tenho que literalmente dizer isso porque aluno meu costuma ser desses que interpretam tudo ao pé da letra. Então se eu fale nomeie do jeito que você quiser, o cara já vai querer chamar a variável de asterisco, chaves, uma barra para a direita, outra barra para a esquerda e só depois colocar uma letra. E aí é claro, né, que o programa vai dar errado. Mas aí o cara vai falar, esse Maluf aí é um péssimo professor, ensina tudo errado. Então por isso que eu tomo muito cuidado com o que eu falo. Mas vamos voltar aqui, eu posso perfeitamente trocar essa variável de string para R. E aqui dentro mesmo eu já posso clicar e alterar o argumento, removendo o comentário, clicando em Paste, pedindo para o programa solucionar. E aí eu tenho o retorno da variável de string R sendo igual a E. Então fica aí a minha sugestão para que você possa fazer pelo menos 256 variações aqui, porque você pode trocar esses números de 00 até 255. Então vou voltar para o PowerPoint para que a gente possa continuar a explorar aquelas funções que operam com variáveis de string. Meu objetivo agora é te mostrar essa segunda função, que é a função de concatenação. Ela conecta duas variáveis de strings pequena e formam uma maior. Lembre-se, por favor, que eu falei que nessa tabela eu não coloquei a estrutura completa de todas as funções, porque tem algumas funções que têm argumento associado, que foi o caso da primeira função. E que, diga-se de passagem, vai ser também o caso dessa segunda função. Então, só para a gente treinar, vamos ver a aplicação dessa função de concatenação usando o banco de dados interno do IIS. Então eu vou acessar aqui novamente a lista de funções, Options, Function Info. Vou clicar na função concat e vocês vão perceber que a função concat é uma variável genérica de string C igual a concatenação. E aí presta atenção, por favor, no que está dentro do argumento. É a concatenação de uma variável genérica de string A. Obviamente, eu sei que é uma variável de string porque tem o símbolo de dólar aqui, concatenada com uma segunda variável de string B. Então, olha que coisa interessante que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma concatenação de uma função previamente estipulada, que é essa função que eu chamei genericamente de R. Então, eu vou trocar a primeira variável de string para R. E a segunda variável de string eu vou declarar aqui dentro mesmo, na janela de exemplo. E vou declarar como aspas simples, AL espaço doido, outra aspa simples. Vou clicar aqui em Paste. Obviamente essa função ela é arrastada para a Equations Window. E vou trocar o argumento da função CHR para 71. Obviamente tudo que eu fiz aqui foi previamente calculado, né? Olha o que acontece quando eu peço para o programa resolver esse sistema. Como a variável de string C está relacionada com a concatenação de outras duas variáveis de string, sendo que a primeira variável de string é equivalente a G e a segunda variável de string é equivalente a alo doido, a resposta final foi que a variável C resulta em galo doido. O programa mostra que sabe tudo de futebol, hein? Agora, eu podia perfeitamente ter declarado essa função do jeito um pouquinho diferente. Poderia ter feito da seguinte maneira. Vou mudar aqui no lugar do alo doido, vou declarar uma nova variável de string chamada de x dólar. E vou colocar a variável x dólar aqui fora e vou atribuir a ela o valor, como é uma variável de string, tem que estar entre aspas, AM, fecha aspas. E aqui dentro dessa variável CHR, eu vou substituir pelo valor 67. E vou pedir para o programa resolver isso aqui para mim. Legal, né?
Então, se você voltar para o tutorial, você vai ver que existem 8 funções dessa categoria e a gente estudou somente 2. Mas depois você olha lá com calma que você vai entender a utilidade das outras. E eu recomendo que você faça essas manipulações simples e estudem pelo menos uma vez cada uma das 8 funções. Tá legal? Então vamos voltar ao PowerPoint para a gente estudar a próxima categoria de funções de string. A terceira categoria de String Functions são as funções utilizadas para lidar com tabelas que sejam paramétricas ou tabelas que sejam lookup. Então, o programa disponibiliza 5 funções desta categoria. E eu vou te mostrar conforme de costume através dessa tabela aqui. Eu vou te mostrar as funções sem mostrar os argumentos ou as respectivas estruturas. Então, nessa tabela, você vai ver aqui, por enquanto, só um resumo simples do que pode ser feito com as funções de tabelas paramétricas e lookup. Agora, turma, como eu já disse, eu pretendo abordar esses recursos fantásticos de tabelas paramétricas e lookup em tutoriais futuros. Então, não se preocupe, que eu vou te explicar lidar com essas delicinhas mais para frente, no curso avançado. E daí, finalmente, a gente pode ir para a quarta e última categoria de funções strings, que lidam com tempo e unidades. E das 4 funções disponíveis, eu vou te mostrar como tratar com 2 delas. As string functions que lidam com tempo e unidades estão apresentadas nessa tabela, sem que eu mostre os argumentos ou as suas respectivas estruturas completas. Então vamos dar uma olhada aqui, por favor, nessa primeira função. Como eu já usei o termo galo doido e can várias vezes dentro dessa aula, você deve ter achado que essa função era para mostrar o time, né? Mas não é, é time, é coisa inglesa, aqui é coisa chique, meu amigo. Então eu quero te mostrar tanto a função que mostra o tempo, como a função que mostra as unidades de uma variável especificada. Vamos dar uma olhadinha no programa então? Então eu vou novamente começar um novo arquivo, só para que fique mais fácil a gente fazer nossas análises. E aí eu vou começar imaginando que a gente tem um elevador transladando, sei lá, inicialmente com uma velocidade de 10 metros por segundo. E a gente vai estudar a desaceleração desse elevador. E que elevador apressadinho, hein? Mas tudo bem. Vou declarar essa variável aqui, ó, v underline 0 igual a 10 metros por segundo. O programa fica azul porque anteriormente a gente estava executando alguns cálculos. Então, quando eu fizer aqui o check format, ele volta para a formatação original. Então, você percebeu que eu declarei uma variável numérica e também declarei a sua respectiva unidade. E aí eu vou aqui na lista de funções mais uma vez e vou selecionar a função units of. E o formato dessa função é o seguinte, eu tenho uma variável de string que é igual à unidade de uma variável numérica genérica tratada de x. No nosso caso é v underline 0. Quando eu clico em paste, essa função vai ser arrastada para a equations window. Vou pedir para o programa resolver, que ele vai retornar com a unidade de v0, que no nosso caso vai ser metros por segundo. Vamos verificar? Olha aí, quando eu clico aqui na calculadora, é exatamente isso que acontece. Eu insisto, hein? Não vem você querer distorcer deliberadamente meu tutorial e me perguntar o seguinte, mas professor, por que você está querendo saber a unidade de algo que você já sabe a unidade? É porque aquilo que eu já comentei antes. Se você fizer esse tipo de questionamento, você está deliberadamente distorcendo só para dizer que meu tutorial não está te levando a lugar nenhum, hein? Ora, pensa sério. Imagina um programa muito mais complexo que tenha diversas variáveis listadas e você querer fazer uma comparação ou querer imprimir isso em um local separado. Então, esse tipo de função units of tem muita utilidade, só que eu estou te mostrando a aplicação dela individualmente. Tipo, já viu aquele filme Karate Kid? O antigo, não o novo, que o senhor Miyagi fica lá o tempo inteiro, lixar, porta. Daí mais pra frente ele fala, pintar, parede. Você já viu esse filme? Sabe o que eu tô falando? Então, o Daniel San, no momento, ele não entende. Ele acha que tudo é uma bobajada muito grande. Só que aí, quando chega no campeonato, no golpe final, ele manda um pintar parede e mata o chefão lá. Então vem comigo que eu sou tipo o senhor Miyagi do IES. E aí, por exemplo, vamos supor que você queira saber que horas são e você não está afim de olhar nem para o seu relógio, nem para o relógio do computador, nem quer olhar o seu celular. Então eu vou te mostrar uma outra função que está embutida aqui no programa, que é a função de time. Basta que você acesse a lista de funções disponíveis aqui no programa, clique nessa função que é o time, com o sinal de dólar na frente. Você vai perceber que essa é uma função que não tem argumento, então ele vai retornar nessa variável de string genérica t as horas e os minutos desse exato momento. Então vou clicar aqui em paste, vou pedir para o programa resolver e ele vai me dizer que são 1h57 da manhã, que é a hora da gente ir para a cama, não é verdade? Então eu acho que você já flagrou aí o que eu queria te mostrar, não é verdade? Já captou o conceito, então a gente pode voltar para o PowerPoint e encerrar a aula. Olha aí que legal, eu te mostrei exemplos de utilização dessas 4 categorias, sendo que na primeira categoria a gente tem 6 funções e eu te apresentei a utilização de 4 delas.
Daí, quando a gente chegou na segunda categoria, que o programa nos oferecia 8 funções, eu te mostrei a utilização de 2 delas. Daí na terceira categoria, eu propositadamente não te mostrei nenhuma função, porque vai ter um tutorial específico para tabelas de lookup e paramétricas. E aí na quarta e última categoria, a gente tinha 4 funções e eu te mostrei exemplo de 2 delas. Tá legal? Então a gente está quase no final do nosso curso introdutório. Eu espero que vocês estejam gostando aí, porque também se não estiverem gostando e estiverem agarrados aqui assistindo os tutoriais, você vai precisar denunciar quem está te obrigando a ter uma experiência tenebrosa como essa. Então, turma, no próximo tutorial eu vou abordar os aspectos básicos das formatações de equações. Assiste aí que vai ser bem legal. Já já te vejo. Até daqui a pouco.